Por que idosos não deveriam beber cerveja após os 60 anos? Beber cerveja aos 60 anos pode parecer um prazer inofensivo, quase cultural. Um hábito do fim de semana, uma recompensa pelo dia longo, uma forma de relaxar e conversar. Mas e se esse gole, aparentemente inofensivo, estiver silenciosamente envelhecendo o seu cérebro, afetando sua memória e encurtando seus dias com quem você mais ama? O que poucos falam é que o álcool, mesmo em pequenas quantidades, tem um efeito muito mais devastador no organismo de quem passou dos 60. O corpo não responde como antes. O fígado, mais lento, demora para metabolizar. O cérebro, mais sensível, perde conexões com mais facilidade. A pressão sobe, a circulação piora, o sono é interrompido. E o que parecia relaxamento vira, na verdade, um gatilho para inflamação, tonturas, esquecimentos e cansaço constante. A cerveja é socialmente aceita, mas no organismo de um idoso, ela age como um veneno sorrateiro. Por fora, tudo parece igual. Por dentro, o corpo trava uma batalha contra algo que ele não consegue mais eliminar com eficiência. É como usar gasolina adulterada em um motor antigo. Ele ainda anda, mas o desgaste é acelerado, a performance cai e o risco de pane aumenta a cada uso. Muitos dos meus pacientes chegam ao consultório sem entender por que estão dormindo mal, com a pressão fora do controle, memória fraca ou dores que não passam. Quando investigamos juntos, a cerveja aparece como um pequeno hábito diário que se tornou um grande inimigo da saúde. O curioso é que quase todos dizem a mesma coisa. Mas eu só bebo um pouquinho. É justamente esse pouquinho, repetido dia após dia, que enfraquece o corpo e turva a mente. A boa notícia é que existem substituições saudáveis que não apenas preservam o prazer do ritual de uma bebida gelada, como também fortalecem o organismo, combatem a inflamação e rejuvenescem por dentro. Como diz a palavra em Provérbios, o sábio vê o perigo e se afasta. E você está prestes a conhecer caminhos que podem transformar o seu envelhecimento com sabor, consciência e vitalidade. Você conhece alguém que ainda consome cerveja com frequência? Me diga aqui nos comentários de que cidade está assistindo. Escreva: minha saúde é prioridade. O corpo envelhecido não aguenta mais. A partir dos 60 anos, até mesmo o que antes parecia inofensivo pode se tornar um fardo para o corpo. O metabolismo já não é mais tão eficiente, os órgãos precisam trabalhar com mais cautela e a margem de erro para manter a saúde se torna muito menor. É por isso que o álcool, que antes parecia não fazer tanto estrago, agora cobra um preço alto, mesmo em pequenas doses. O fígado, responsável por filtrar as toxinas, funciona como uma central de limpeza, mas, com o passar dos anos, ele se torna mais sensível e lento. Quando a cerveja entra no organismo, esse órgão precisa de muito mais esforço para fazer o mesmo trabalho que fazia com facilidade décadas atrás. E enquanto ele tenta lidar com o álcool, outros sistemas ficam desprotegidos. A gordura começa a se acumular onde não deveria, os níveis de inflamação aumentam silenciosamente e o corpo inteiro se desgasta em ritmo acelerado. O que era para ser apenas um momento de descontração se transforma em um processo de desgaste. O álcool interfere na absorção de nutrientes, prejudica o sono profundo, provoca desequilíbrios hormonais e contribui para a perda de massa muscular. Os reflexos ficam mais lentos, as articulações mais frágeis e a sensação constante de cansaço passa a parecer algo normal, quando na verdade é sinal de exaustão interna. A fragilidade do corpo envelhecido não está só nos ossos, mas na forma como ele responde aos estímulos que antes tolerava. O álcool não é mais apenas uma bebida. É um obstáculo à lucidez, à disposição e ao bem-estar. Quando o organismo tenta se recuperar e não consegue, os sintomas surgem como um alerta: tonturas inexplicáveis, sono agitado, esquecimentos frequentes, dores que não cessam. E tudo isso pode estar vindo de um simples copo diário que ninguém desconfia. Mesmo aqueles que bebem socialmente com moderação
não estão isentos dos efeitos. O corpo, diferente de antes, já não aguenta mais compensar o que lhe é imposto. E é nesse ponto que uma escolha simples pode abrir espaço para uma vida mais estável, com energia e saúde preservadas por muito mais tempo. Como a cerveja, silencia o coração e apaga a mente. A rotina do corpo já enfraquecido torna-se ainda mais vulnerável quando o álcool passa a interferir no sistema cardiovascular e neurológico. A cerveja, mesmo em pequenas doses, contribui para a oscilação da pressão arterial, afetando diretamente o coração. O ritmo cardíaco fica instável, os vasos sanguíneos perdem elasticidade e o risco de arritmias se torna real. O coração, que deveria bater firme e com constância, passa a sofrer pequenas interrupções que, com o tempo, cobram caro. No cérebro, os efeitos são ainda mais sutis, porém devastadores. O álcool interfere na produção dos neurotransmissores que regulam o humor, a concentração e a memória. O idoso, que antes se sentia apenas um pouco distraído, com o passar dos meses, passa a ter dificuldade para lembrar nomes, compromissos, até mesmo onde deixou as chaves. A mente começa a se apagar em pequenas partes, e ninguém percebe até que o esquecimento se torna constante. Um dos casos que mais me marcou foi de um paciente de 67 anos. Ele bebia 2 latas de cerveja todas as noites, sem exagero, apenas para relaxar. Com o tempo, começou a se queixar de cansaço persistente, insônia e lapsos de memória. No início, ninguém associava a bebida, mas bastou retirar o álcool por algumas semanas e iniciar substituições naturais para que sua disposição voltasse, o sono estabilizasse e os esquecimentos diminuíssem. O álcool, nesse estágio da vida, não relaxa. Ele desorganiza, não dá energia, drena. O que deveria ser apenas uma pausa, acaba se transformando em uma erosão contínua do corpo e da mente. O coração perde sua firmeza e a memória perde sua nitidez. A consequência não é apenas física. A pessoa perde confiança em si mesma, passa a duvidar do que lembra, do que sente, do que é capaz de fazer. E com isso vem a insegurança, o medo da dependência, o receio de envelhecer sozinho e sem lucidez. É nesse ponto que surge a necessidade de agir, não por obrigação, mas por sabedoria. Trocar o que enfraquece por algo que fortalece não precisa ser um sacrifício. Existem alternativas simples que não apenas substituem a cerveja, mas oferecem ao corpo o que ele mais precisa: nutrição, frescor, leveza e saúde. Alternativa 1. Chá gelado de hibisco com limão. O que muitos não sabem é que o mesmo momento de prazer que se encontra em uma bebida gelada pode ser vivido com algo que, além de refrescar, rejuvenesce por dentro. O chá gelado de hibisco com limão é mais do que uma substituição. Ele é um presente para o corpo, especialmente para quem já passou dos 60. O hibisco tem propriedades que ajudam a regular a pressão arterial de forma natural, sem interferir nos batimentos cardíacos. Seus antioxidantes combatem os radicais livres, responsáveis pelo envelhecimento precoce das células, e seu sabor, levemente ácido e vibrante, lembra o frescor da cerveja, só que com benefícios reais para o organismo. O limão, por sua vez, potencializa os efeitos do hibisco ao alcalinizar o sangue, melhorar a digestão e reforçar o sistema imunológico. Juntos, eles formam uma combinação que limpa, protege e revitaliza. E o melhor, podem ser consumidos gelados, com rodelas de limão e algumas pedras de gelo, criando o mesmo ritual da cerveja, mas com um resultado completamente diferente no organismo. Tive uma paciente, Dona Lúcia, 72 anos, que tomava remédio para a pressão há mais de uma década. Ela tinha o hábito de beber uma latinha de cerveja à noite, para relaxar. Depois de entender o impacto disso no corpo dela, sugeri que testasse o chá de hibisco gelado por 2 semanas. Ela não apenas aceitou o desafio, como voltou ao consultório encantada. Disse que dormia melhor, sentia-se menos inchada, e a pressão estava tão estável que o próprio médico dela
reduziu a dose do remédio. A substituição não precisa ser radical. Ela pode ser saborosa, leve e, acima de tudo, inteligente. O chá de hibisco com limão não é apenas uma bebida. É uma forma de dizer ao corpo: eu me importo. Preparar essa infusão diariamente é um gesto de autocuidado, e cada gole traz não só alívio, mas também prevenção, limpeza e equilíbrio. É possível sim brindar com consciência. E essa pode ser a primeira de muitas escolhas que colocam sua saúde em primeiro lugar, sem abrir mão do prazer. Alternativa 2. Kombucha natural, sem açúcar. Para quem sente falta do leve ardor da bebida fermentada, há uma alternativa viva, poderosa e cheia de benefícios: a kombucha. Naturalmente gaseificada, com sabor ácido e textura que lembra a cerveja artesanal, essa bebida é produzida a partir da fermentação do chá preto ou verde com uma colônia de bactérias e leveduras benéficas. E o resultado, para o organismo envelhecido, é uma revolução silenciosa. A kombucha age direto no centro da saúde, o intestino. Ao repovoar a flora intestinal com bactérias boas, ela fortalece o sistema imunológico, melhora a absorção de nutrientes e ajuda a eliminar toxinas que sobrecarregam o fígado. É como transformar o corpo em um ambiente mais limpo e eficiente, sem precisar de medicamentos ou medidas drásticas. Além disso, ela atua no humor e na clareza mental. O intestino, muitas vezes chamado de segundo cérebro, influencia diretamente a produção de serotonina, o hormônio do bem-estar. É por isso que muitos idosos que passam a incluir a kombucha na rotina relatam uma sensação de leveza emocional, mais disposição e até melhora no sono. Um dos meus pacientes, Sr. Jorge, 65 anos, sofria com o intestino preso, cansaço constante e aquela sensação de peso na barriga. Quando eliminamos o álcool e introduzimos um pequeno copo de kombucha antes do almoço, os resultados foram surpreendentes. Em menos de 3 semanas, ele voltou ao consultório sorrindo, dizendo que se sentia mais leve, com a mente mais clara e o corpo funcionando como há anos não sentia. É importante lembrar que a kombucha precisa ser natural, sem adição de açúcares ou sabores artificiais. A versão pura, levemente ácida, pode ser servida gelada, em um copo bonito, com rodelas de limão ou folhas de hortelã. Basta 150 ml por dia para começar a notar a diferença. Esse novo hábito, pequeno e prazeroso, tem o poder de transformar a digestão, clarear a mente e restaurar a vitalidade. Não é apenas sobre beber algo saudável. É sobre colocar no corpo algo que trabalha a seu favor, respeita sua idade e valoriza sua saúde. O prazer continua. O risco, não. Alternativa 3. Água com gás, gengibre e hortelã. Para quem sente falta da sensação da bebida borbulhante no fim do dia, a combinação de água com gás, gengibre e hortelã é simples, eficaz e surpreendente. Ela entrega refrescância, leveza e ainda atua diretamente em processos que o corpo envelhecido precisa equilibrar. O gengibre tem uma ação poderosa contra inflamações. Ele estimula a circulação, aquece suavemente o organismo e reduz dores articulares de forma natural. Já a hortelã, com seu aroma marcante e efeito calmante, auxilia na digestão e oferece uma leve sensação de frescor que limpa o paladar e acalma a mente. Essa mistura serve para muito mais do que substituir a cerveja. Ela resfria sem agredir, conforta sem intoxicar. Pode ser preparada em minutos. Uma rodela fina de gengibre, algumas folhas de hortelã e água com gás bem gelada. Ao final do preparo, é como ter um drink terapêutico em mãos, daqueles que aliviam o calor do dia e ainda cuidam das articulações, da digestão e da mente cansada. Um paciente que me procurou com queixas constantes de estufamento e dor nos joelhos, Sr. Elias, 68 anos, costumava tomar uma cerveja no jantar como hábito.
Com a troca por essa bebida funcional, ele não só percebeu menos inchaço, como relatou que acordava mais leve, com menos dor ao caminhar pela manhã. É curioso como algo tão simples pode oferecer tanto ao corpo. A água gaseificada traz a sensação tátil da cerveja, o gengibre ativa o metabolismo sem agredir, e a hortelã relaxa e purifica. O copo continua gelado, o ritual permanece, mas agora há consciência e benefício em cada gole. Essa escolha não exige esforço, ela apenas pede atenção. E quando se percebe que o prazer pode vir de algo que também constrói saúde, a vontade de voltar ao que fazia mal desaparece por si só. Há elegância em cuidar de si, e há sabedoria em descobrir que o melhor sabor é aquele que deixa o corpo em paz depois de ser tomado. Alternativa 4. Suco de uva integral com canela em pau. Existe algo especial na sensação de beber uma bebida encorpada, que preenche a boca e aquece o corpo. Para muitos, esse é justamente o papel que a cerveja cumpre no fim do dia. Mas há uma alternativa que oferece o mesmo ritual, com um efeito oposto no organismo: o suco de uva integral com canela em pau. O suco de uva, quando integral e sem adição de açúcar, é um verdadeiro protetor cardiovascular. Rico em resveratrol, um antioxidante natural encontrado na casca da uva, ele atua fortalecendo o coração, melhorando a circulação e protegendo os vasos sanguíneos contra o endurecimento precoce. É um escudo natural contra infartos, variações de pressão e perda de elasticidade nas artérias. A canela, além do sabor marcante e levemente adocicado, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, estimular o metabolismo e aquecer o corpo de forma suave. Quando unida ao suco de uva gelado, cria uma bebida que lembra um vinho suave e leve, com propriedades restauradoras e um impacto profundo na energia e no bem-estar. Essa combinação é especialmente poderosa no período da noite, quando o corpo se prepara para descansar. Enquanto o álcool perturba o sono e desregula os hormônios, o suco de uva com canela ajuda a relaxar sem pesar, melhora a circulação noturna e ainda atua como suporte natural para a regeneração celular durante o sono profundo. Uma das senhoras que acompanhei, Dona Carmen, 71 anos, vinha sofrendo com palpitações noturnas e ansiedade ao deitar. Depois que começou a tomar um pequeno copo dessa mistura no fim da tarde, sua rotina mudou. Passou a dormir com mais tranquilidade, acordar com mais disposição e, segundo ela, sentia o coração mais calmo e o corpo mais leve. O preparo é simples: 100 ml de suco de uva integral, uma pedra de gelo e uma canela em pau mergulhada no copo por alguns minutos. O sabor é elegante, o efeito é imediato e o benefício é duradouro. E o mais importante, essa escolha cuida do coração sem invadir o organismo, sem roubar energia, sem cobrar preço no dia seguinte. Cada gole se torna um ato de equilíbrio, uma escolha pela lucidez, pela presença e pela leveza de viver os anos que vêm com mais vigor. Escolha a sabedoria e ganhe vida. Trocar a cerveja por qualquer uma dessas alternativas não é um castigo, é um sinal de maturidade. É entender que o corpo que sustentou décadas de história agora precisa de aliados, não de agressores disfarçados de prazer. Cada escolha consciente é um voto a favor da vida que ainda há para viver. Há quem pense que envelhecer é se limitar, mas a verdade é que a sabedoria traz poder. Poder de decidir com clareza, de sentir o que faz bem, de escolher o que fortalece. E quando a lucidez encontra uma decisão coerente, o corpo responde. O sono melhora, a memória clareia, a pressão estabiliza e o humor se equilibra. Não porque algo foi cortado, mas porque algo melhor foi colocado no lugar. A mente também se transforma. O ritual que antes dependia da cerveja passa a existir com novos sabores, novos estímulos e, principalmente, novas intenções. O gesto de abrir uma garrafa, preparar um copo, sentar e beber continua. O que muda é o que entra no corpo e o que sai dele depois.
Muitas das doenças que surgem depois dos 60 poderiam ser evitadas com pequenas mudanças de hábito. E não há hábito mais repetido do que o de colocar algo no copo no fim do dia. Por isso, começar por aí faz tanto sentido. É simbólico e prático. É leve e profundo ao mesmo tempo. Essas receitas que você conheceu fazem parte do nosso guia de receitas para não ficar doente. Elas foram criadas para quem quer viver com mais energia, manter a mente ativa, proteger o coração e não depender de farmácia para se sentir bem. O link está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Aproveite. Escreva aqui nos comentários: qual dessas bebidas você quer experimentar primeiro? Me diga o que te chamou mais atenção e de onde você está assistindo. A decisão está nas suas mãos. A cada escolha, você pode se aproximar da saúde ou se afastar dela. Como escreveu Aristóteles, a verdadeira liberdade começa quando dominamos nossos hábitos, e a melhor hora para começar é agora. Porque viver bem não é sorte, é sabedoria colocada em prática.